Oi gente, estou aqui com mais uma resenha de livro. Hoje eu vim falar sobre esse aqui, ó. Uma Voz ao Vento, da autora Francine Rivers. É o primeiro volume da trilogia A Marca do Leão, publicada aqui no Brasil pela Verus Editora. É um livro de 500 páginas e eu confesso que eu já terminei ele há alguns dias, mas eu estava com um pouco de dificuldade de fazer resenha dele, porque é muita coisa para assimilar. E eu já terminei também o segundo volume, depois eu vou trazer resenha dele aqui também. E o terceiro ainda estamos aguardando a publicação. Falando sobre a história, não dá pra falar tudo, né, porque é um livrão, mas eu vou fazer um pequeno resumo aqui. Nós temos alguns protagonistas nessa história, mas no volume 1 da trilogia, o destaque, ela está representada aqui, é a Radassa. Ela é judia, a família dela estava em Jerusalém, ali na época de 70 depois de Cristo, quando houve a destruição da cidade. O pai dela era uma testemunha viva de um milagre de Jesus, então ele não se calava, ele não deixava de falar sobre Jesus e sobre o que ele tinha vivido, e isso trouxe perseguição e, consequentemente, a sua morte. E, posteriormente, cada membro da família da Radassa foi morrendo. A mãe dela morreu de fome, o irmão dela foi assassinado por um soldado romano, a irmã mais nova dela passou alguns dias, morreu também de fome, e ela foi a única sobrevivente. E ela nem entendia o porquê, porque ela se considerava a mais fraca, a de menos fé, a mais medrosa, mas por algum motivo aprove a Deus que ela fosse a única sobrevivente da sua família. Então, ela foi levada para Roma para ser vendida como escrava. Então, o começo do livro já é bem sofrido. Quem conhece a Francine Rivers sabe que ela não tem dó dos personagens, não tem pena dos leitores. Então, assim, já é bem pesado o início do livro, porque a gente sabe que aquilo aconteceu de verdade. O livro é uma ficção, mas ele é muito bem contextualizado. Dá pra ver que a autora fez muitas pesquisas, porque ela descreve com muitos detalhes a questão ali da destruição de Jerusalém, do Império Romano, enfim. A gente sabe que aconteceu de verdade. Então isso é bem pesado. Então, Radassa foi parar em Roma e foi vendida. Um escravo judeu, que era escravo de uma família ali em Roma, é levado, é enviado para comprar escravos, e ele acaba, por algum motivo, comprando Radassa e leva para essa casa que ele também serve. E a Radassa, ela está extremamente magra, extremamente debilitada, ela teve o seu cabelo raspado, então ela não está com a melhor das aparências, mas ela acaba sendo designada pela família para ser a escrava pessoal da Júlia, que é uma adolescente na faixa dos seus 15 anos e que é uma menina bem mimada, egoísta e que está no ápice de querer conhecer os prazeres da vida, sabe? Ela se espelha muito no irmão mais velho, que é o Marcos, que tem como lema de vida, não só ele, né, mas muitos dos jovens ali naquela época, que é prazer a qualquer custo, é viver para ser feliz, curtindo tudo que a vida tem para oferecer, especialmente porque eles são de uma família muito rica. O pai deles, o 10º Valeriano, é um comerciante extremamente rico, e o Marcos e ele batem de frente muitas vezes porque o Marcos tem ideias mais revolucionárias para ganhar dinheiro. Então, assim, eles têm esses seus conflitos por causa desse assunto. E também porque a Febe, que é a mãe, e o 10º não concordam muito com o estilo de vida que o Marcos leva e que acaba influenciando a Júlia. E assim, como eu disse, a Radassa é a protagonista, mas tudo na vida dela gira em torno dessa sua dona, né, que é a Júlia Valeriano. E assim, por algum motivo, a Júlia acaba se apegando à Radassa, mesmo ela sendo uma pessoa complicada, ela acaba gostando muito porque ela percebe que Radassa serve ela não apenas por obrigação, mas por amor. E de fato, Radassa tem um amor assim enorme pela Júlia e cuida dela com muito amor e ora por ela, principalmente isso. Ali em Roma, ela tem muito medo de falar que é cristã, porque ela sabe, né, que os romanos estão assim querendo ver os cristãos sendo lançados na arena para serem devorados por leões. Naquela época, uma das principais diversões dos romanos era ir para a arena, ver os gladiadores se matando e cristãos sendo jogados para leões devorarem. Eles tinham uma sede por sangue absurda, eles tinham prazer em ver pessoas morrendo ali, e é assustador pra gente, sabe?
ler como é que era aquilo, porque, como eu já disse, a gente sabe que aconteceu de verdade. Mas então Radassa serve a família toda com muito amor, ela ora por eles o tempo inteiro e isso acaba despertando a admiração deles. Os pais da Júlia começam a admirar muito aquela escrava, veem que ela é diferenciada porque ela faz tudo com muito amor, ela é muito gentil com todo mundo, ela trata todo mundo muito bem e ela tem uma personalidade que transmite muita paz para eles, algo que ali não era algo muito comum, né? E o Marcos, que é aquele devasso que tinha todas as mulheres aos seus pés, acaba também se encantando pela escrava. Mas ele não se conforma dela ficar o tempo inteiro orando para um Deus que é invisível, ele não se conforma que ela abra mão de outras coisas para servir a esse Deus. Ele considera que isso é uma escravidão, mas Radassa tenta mostrar para eles o tempo todo que, na verdade, mesmo sendo escrava, ela é a mais livre ali entre eles. Enfim, Radassa é um exemplo de fé que constrange a gente completamente. Eu confesso que fiquei muito constrangida com muitas ações dela. Se ela considerava que a fé dela era menor ali da família, que ela era mais medrosa, que tinha mais dificuldade de falar de Cristo, quem sou eu então? Porque eu via atitudes dela ali e ficava pensando, meu Deus, como que ela consegue? Se fosse eu tinha chutado balde, se fosse eu tinha dado uma má resposta, se fosse eu não teria conseguido manter aquela paz, aquela plenitude toda como ela consegue. E assim, a Francine aborda assuntos muito pesados, muito polêmicos, então a gente sofre muito durante essa história. Dá aquele nó na garganta, a gente chora, a gente quer desistir da leitura, mas ao mesmo tempo a gente fica muito... A gente lê essas 500 páginas assim. Eu falo que tem livro de 100 páginas que a gente demora muito mais do que um livro da Francine de 500, porque ela sabe prender a gente. Ela sabe levar a gente numa montanha russa de emoções, ao mesmo tempo que você está chorando, você está dando glória a Deus, ao mesmo tempo que você está sofrendo, você quer continuar conhecendo aquela história. Não falei ainda sobre o Atretes, que é um gladiador. Ele, na verdade, é germano, é levado como escravo também para Roma. Então, quando vai mostrar as cenas da arena, quando vai mostrar essas situações dos gladiadores, a gente conhece sobre a história dele também, paralelamente. E a jornada dele vai se encerrar lá no terceiro livro, que eu ainda não li, porque ele ainda não foi lançado, mas ele também é um personagem muito importante e a história dele acaba se entrelaçando também com a dos outros personagens que eu já citei. Enfim, esse livro aqui, se você ler só ele, você vai terminar com o coração destroçado. Eu fiquei meia hora assim olhando para o nada, refletindo naquilo que aconteceu. Então a dica é, termine esse e já pegue o segundo, porque ele vai esclarecer muitas coisas, mas não leia o segundo antes, não leia o final desse livro antes, não leia a sinopse do segundo antes, porque senão vai estragar a sua experiência de leitura. Então termine o primeiro livro e comece o segundo. A propósito, é melhor começar o primeiro já tendo o segundo engatilhado, porque senão vai ser muito sofrimento. Mas é isso, não vou falar mais sobre a história, só posso dizer que a Francine não decepciona, eu já amo a escrita dela por outras histórias que eu já li, e esse aqui não deixou a desejar. Pelo contrário, fui muito surpreendida mais uma vez pela habilidade que essa mulher tem como autora. É assim, uma autora de ficção cristã sensacional, quem não conhece precisa conhecer. Então é isso, Uma Voz ao Vento, da Francine Rivers. Logo, logo eu trago a resenha do segundo. Se você já leu, comenta aqui comigo como é que foi a sua montanha-russa de emoções. Curte, compartilha com quem você acha que vai gostar de ver essa resenha. E muito obrigada por ter assistido até aqui. Fica com Deus e tchau, tchau.